Muitas crianças estão passando por sérias dificuldades durante a pandemia. Por isso, o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, lançou hoje orientações para os políticos que concorrem nestas eleições municipais sobre como adotar medidas de amparo às crianças em situações de risco. Eu converso agora com a Florence Bauer, representante do Unicef no Brasil. Florence, que já aparece aqui na tela para mim, muito obrigada por participar aqui do Link News. Quais são as orientações do Unicef aos políticos para tentar reverter esse quadro? Boa tarde, boa noite. Boa noite, aliás, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Então, a gente, com o Unicef, estamos lançando uma série de orientações, de recomendações para os candidatos ao prefeito. O objetivo é tanto de mobilizar os candidatos e os futuros prefeitos para que coloquem as crianças e adolescentes nos centros de políticas públicas, como sensibilizar o eleitorado para que cada pessoa, na hora de escolher para quem vai votar, leve em conta o que o candidato está pretendendo fazer para as crianças. Isso porque as crianças e adolescentes são as vítimas ocultas dessa pandemia. Não são elas que mais sofrem do vírus diretamente, mas são elas que sofrem de uma maneira muito profunda pelas consequências assim da pandemia, das medidas que tiveram que ser tomadas. Então, são 6 âmbitos de recomendações. O primeiro relacionado com água e saneamento, justamente. O país já tem lacunas importantes de serviços, de acesso à água, com milhões de pessoas que não têm acesso à água segura, por exemplo, em âmbitos rurais, em âmbitos urbanos. Então, é fundamental, nesse âmbito, que os prefeitos tomem, ao mesmo tempo, uma série de medidas imediatas para poder possibilitar a reabertura das escolas, assim, então, ter estações de lavagem de mãos, se não tiver água encanada, ela pode chegar através de um caminhão-pipa, mas, ao mesmo tempo, dessas medidas emergenciais que têm que ser tomadas o mais rápido possível, tem medidas também como de desenvolvimento, assim, a médio prazo, como o desenvolvimento de um plano municipal para água e saneamento. Então, isso, por exemplo, é uma das recomendações. E as outras têm a ver com a questão da educação, com desenvolvimento, com a adolescência, com proteção contra a violência e com a proteção social. Um dado que me chamou bastante atenção em relação ao saneamento básico, eu vi que 39% das crianças não têm acesso aos serviços básicos como lavar a mão. Isso é realmente assustador. A pandemia trouxe uma maior desigualdade. Com isso, as crianças estão mais afastadas das escolas, elas podem ficar mais vulneráveis também à violência doméstica, já que estão mais tempo em casa? Sim, efetivamente, tem 39% das escolas que não têm acesso à água de maneira regular, mas ao mesmo tempo, as crianças estão sofrendo muito. É um dos países que tem o período de fechamento das escolas o mais longo, assim. E a gente sabe que isso impacta na aprendizagem. A gente tem uma grande proporção de crianças, 15% mais ou menos, que não mantiveram nenhum tipo de aprendizagem nesse período. Então, isso tem um impacto muito profundo na educação das crianças, mas tem impacto também na nutrição, tem impacto na violência doméstica, já que ela acontece mais em casa. Então, por isso que é urgente preparar a reabertura das escolas. Por isso, levando em conta que tem esses desafios de acesso à água, os municípios, os prefeitos têm um papel fundamental para garantir que a água ela chegue a essas escolas, mesmo se for de maneira temporária, como uma medida emergencial, porque para justamente poder prever, assim, planejar e essa reabertura das escolas. Então, a gente tem que reconhecer esses desafios, reconhecer que eles não vão ser resolvidos de um dia para outro, mas que a gente também não pode esperar até esses 40% das escolas ter acesso à água, que é um atraso que está acumulado durante décadas. A gente não pode esperar isso ser resolvido para reabrir as escolas. Por isso que tem que ser tomadas essas medidas assim urgentes de acesso à água, junto com todos os outros protocolos que têm que ser adotados de ventilação, de distanciação entre as pessoas, de turnos diferentes, de proteção, afastamento dos adultos ou das pessoas que estão numa categoria de risco, enfim, com todas essas medidas que têm que ser tomadas. Então, o prefeito, ele tem um papel
fundamental nisso, para poder possibilitar esse retorno assim da criança e também o que a gente tem que levar em conta são a situação específica dos adolescentes, por exemplo. Os adolescentes, eles estão também afastados das escolas, isso está tendo um efeito na saúde mental dos adolescentes. A gente tem dados justamente que 70% não tem acesso, está pedindo algum tipo de apoio. Então, isso também tem um impacto na vida dos adolescentes e o prefeito tem um papel fundamental para reverter isso. Tá certo. Muito obrigada pela disponibilidade e até uma próxima.